Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo do setor marítimo e portuário. Mas é grande mesmo, sabe? Daqueles que a gente nem precisa de pauta para apresentá-lo. Só o nome dele já fala tudo. Seja muito bem-vindo, Dr. Francisco Carlos de Moraes Silva. Se eu for agradecer com o seu nome completo, vai acabar o tempo do podcast. Mas o prazer é meu, uma honra imensa poder estar contigo, agradecer pelo convite. E estar contigo já é um aprendizado. Eu sei que eu vou estar bem aqui. Eu que tenho que falar isso. Sim, é amigo de bate-papos, grandes bate-papos, né, doutor? É, uns bons bate-papos. Aliás, desde tempos, né? Desde quando eu conheci em Linhares, me apresentaram a você. É mesmo, né? Quanto tempo? Algum tempo. É verdade, eu tinha até esquecido. Não precisamos falar quanto tempo, mas já tem algum. Eu era coordenadora de curso. Isto. E eu fui lá para dar uma palestra sobre a atividade profissional do advogado. É isso mesmo. Como é que era? Foi isso aí, eu lembro. Boa lembrança, boa lembrança. Mas olha só, aqui é bate-papo, é para contar histórias. Mas antes disso, quero saber por que direito? Como é que foi a sua escolha pelo direito? Eu diria nem que foi uma escolha, foi mais uma indução, né? É mesmo? A minha mãe trabalhou no judiciário desde sempre. E eu fui criado dentro de fórum, dentro de corredores de fórum, no Rio de Janeiro. Depois ela foi transferida para uma comarca pequena chamada Itaguaí, já no antigo estado do Rio, né? Nós tínhamos 2 estados, da Guanabara e o estado do Rio, isso foi antes da fusão. E como ela vivia dentro do fórum o tempo todo ali, eu era pequeno, e ela me levava para o fórum e eu ficava lá, no meu tempo vago de escola, ficava lá andando pelos corredores do fórum, aprendendo a dar carimbo nos papéis, que era na base do carimbo naquela época. O primeiro ato que eu aprendi depois do carimbo foi costurar o processo com aquelas linhas de nylon. É mesmo? Eu devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. Nossa! E aí eu me encantei por isso, foi indo. Tinha lá um magistrado que gostava muito de mim. Eu, com 12 anos, assisti uma audiência, que ele me botou sentado lá dentro, assistindo. Aí eu falei, você é juiz. Ele falou, então tá bom. Eu falei, então tá. Mas acabou que eu não... me formei, fui advogar, me encantei pela advocacia, advogado fiquei, estou até hoje, já há 40 e tantos anos. Ah, que bacana. Mas aí você falou que você estudou no Rio, se formou no Rio? Não, eu vim do Rio para cá em 81, fiz um ano de faculdade, me formei aqui na Faculdade de Vila Velha, que antigamente era Centro de Ciências Jurídicas e Sociais de Vila Velha. Posteriormente passou para ser chamada de UVV, né? Então foi nessa época, foi 82. E antes de efetivamente advogar, eu soube hoje, inclusive, que você teve uma atividade aí dentro da área publicitária, é isso? Eu tinha feito um curso no Rio sobre publicidade, na Fundação Getúlio Vargas, mas sem nenhuma perspectiva. E aí resolvi vir aqui passar uma semana no mês de janeiro de 1981, vim aqui passar uma semana com a minha noiva, em Vila Velha. Nós gostamos daqui, ela era formada em pedagogia, e resolvemos morar aqui no Espírito Santo. Então, ela procurou um emprego e, coincidentemente, naquela semana ela conseguiu fazer um emprego no Colégio Nacional, na época, né? E foi ser coordenadora. E eu consegui, numa entrevista na Rede Gazeta, com o então chefe Guzmão Neto, já falecia, uma pessoa boníssima. Ele era formado em Direito, mas ele era o diretor comercial da Gazeta e tinha a necessidade de um contato publicitário para a Gazeta FM. Isso naquele tempo era na General Osório, lá no centro de Vitória. Me apresentaram a ele falou, gostou de mim, gostou da conversa, e eu comecei a trabalhar na publicidade aqui. Posteriormente me efetivei, me sindicalizei e tornei publicitário na Rede Gazeta, na parte de rádio. Depois passei a fazer jornal,
televisão, implementamos a parte comercial da Gazeta AM e comecei a fazer advocacia paralela à publicidade. Só que tem um fato que eu já tinha até te comentado contigo. Quando eu vim aqui em janeiro, como surgiu em uma semana, nós resolvemos casar. Isso foi em janeiro, em março eu estava casado, morando aqui e trabalhando na publicidade. Nossa! Estou até hoje. E sempre em Vila Velha? Sempre em Vila Velha, porque nós gostamos de praia. Eu e a mulher, nós somos apaixonados por praia. Ah, que legal. Então, Vila Velha, nós moramos próximo à praia. Então, nosso negócio era todo final de semana ir para a praia, pegar sol e ficar ali descansando. Então, como bom carioca, né? Carioca gosta de praia. E como é que foram os seus primeiros clientes? Vieram desse seu trabalho aí como publicitário ou não? Os primeiros clientes, especificamente, que me procuraram para contratar, começou na publicidade, que foi uma empresa que eu atuava atendendo ela na parte de publicidade, e daí eu passei a fazer uns trabalhos jurídicos para ele também, e comecei a desenvolver dali. Mas na advocacia normal, comum, a gente fazia cobrança, aquelas coisas que advogado recém-formado faz tudo, né? Sim, sim. Então nós fazíamos de tudo, nós éramos um clínico geral. E depois eu resolvi me arriscar sozinho na advocacia e larguei, fui desenvolvendo. Legal. E aí como é que foi surgindo, então, aí porque para você, então, foi tudo muito natural. Primeira audiência, porque você já vivia naquele mundo. Podia dizer que é tão natural, né? Porque até hoje, quando você vai fazer uma audiência, você fica um pouquinho nervoso, por mais que você possa estar dominando a matéria. Você sempre tem uma certa ansiedade. Mas não foi com aquela dificuldade toda que realmente quem estava iniciando enfrentaria. Mas eu posso dizer que foi um bom aprendizado, ajudou, porque o contato publicitário te dá relacionamento. Você, como advogado, é sempre um relacionamento, é sempre o dom da palavra, e isso uma coisa ajudava a outra. Foi interagindo, integrou, facilitou e foi desenvolvido. Assim, desse início de carreira mesmo, tem alguma história que lhe marcou muito? Algum caso assim que tenha lhe marcado? Eu sempre digo que a advocacia, por exemplo, quando eu entrei na área marítima, tem vários casos, vamos dizer assim, mas teve uma situação que foi minha vida inicial na advocacia marítima, há 38 anos, mais ou menos isso. Eu estava tomando uma cerveja com um amigo e chegou uma pessoa amiga dela, estava nervosa, que falou que estava com dificuldade porque ele trabalhava com offshore. E naquela época, a tripulação foi contratada pela empresa dele, embora a embarcação não fosse brasileira. E o proprietário da embarcação tinha vendido ela, uma outra empresa. Essa empresa comprou, levou para o Nordeste e parece que afetou ela para a Petrobras, não sei o quê. E toda a tripulação foi dispensada, ficou, e ele recebeu um processo muito grande e perdeu, tinha que indenizar todo mundo, não tinha dinheiro para isso. Então não sabia o que fazer. E o advogado dele, que era advogado de trabalho específico, também não sabia, não tinha conhecimento. Há quase 40 anos, ninguém conhecia nada sobre direito marítimo. Muito mal e porcamente sabia o que era um navio, né? E ele falou, esse Francisco é advogado, ele pode te ajudar. Eu olhei para ele e falei, vou ajudar como? Não sei do que ele está falando. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, você está muito tenso, está nervoso. Calma, toma uma cerveja, relaxa. Amanhã, me dá seu endereço, eu vou lá conversar contigo no seu escritório. Pode ficar tranquilo, tá bom? Tá. Aí ele foi embora, eu fui para cá, acordei cedo, no dia seguinte fui para uma livraria, já aqui em Vitória, e saí procurando um livro de Direito Marítimo lá para saber como é que era aquilo. Aí descobri um livro, li o livro, Direito de Navegação, Teófilo Azevedo dos Santos, capa dura, azul marinho, a capa, lembro até hoje. Aí eu analisei e descobri que existia um tal de um crédito privilegiado sobre a embarcação, que determinadas dívidas da embarcação ficavam vinculadas a ela, e que a embarcação respondia por aquela dívida, não era o proprietário, a própria embarcação era a garantia, teria uma personalidade, né? Aí eu falei, interessante isso. Aí li de novo, naquele tempo não tinha celular, não tinha fotografar, né? Eu não podia, fui lá, tirei xerox, falei, estou pronto para conversar com o cliente. Aí fui lá procurar ele. Aí falei para ele, olha, se preocupa não, que nós vamos atrás do barco, porque ele te deve. Quem te deve não é o que ele lembra, quem te deve é o barco, é o navio. Ele falou, Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cautelar e vamos
ver o que a gente consegue fazer. Onde é que está esse navio? Falei, o navio está lá em Sergipe, em Aracaju. Aí eu fui para lá. Peguei um carro, fui dirigindo até lá. Você foi dirigindo até lá? Uai, não tinha dinheiro para pegar avião? E tinha que ser na hora. Resolver. Vamos lá, peguei o carro, fui num dia, cheguei no outro. Aí cheguei lá, demos de entrada de medida cautelar, conversei com o juiz daqui, aquele lá olhou para mim e falou, doutor, não estou entendendo nada. Eu falei, não, mas está escrito. Ele também não entendia nada de direito marítimo. Ele olhou para minha cara, olhou para mim, eu falei, excelência, eu estou 2 dias de carro, excelência, para vir aqui, para te passar com Vossa Excelência. Poxa, vê o que pode fazer. Ele olhou. Aí eu expliquei, não, excelência. Navio tem alma, excelência. Navio tem personalidade. Navio é gente. Então, navio deve, excelência. Aí ele olhou. Até parece, né? Ele ficou, eu vou resolver esse seu caso. Ele foi, me deu a liminar, na época, eu consegui bloquear. E em uma semana, eu fiz um acordo, recebi tudo e dei o dinheiro para o meu cliente. Nossa, aí... Foi o primeiro caso que eu tive na minha vida na área marítima, que me marcou e que eu não sabia nada. Que legal. Aí, a partir dali, eu comecei a advogar na área marítima e fui embora. Que aí vai chamando outros, aí, né? Aí surgiu, com isso aí Vitória era pequenininho, isso virou história. Aí a gente de outro. Acabei virando advogado da Associação dos Agentes Marítimos do Estado. Dali fui advogado do sindicato dele, fui para advogado da federação e fui embora. E aí, ali começou tudo. Que legal. Ali começou tudo. E teve já algum caso assim diferente que você falou, nunca imaginei que isso ia acontecer? Porque são casos, assim, a área marítima sempre tem casos diferentes, né? São casos que chamam a atenção, mas assim, algo que você tenha participado efetivamente que lhe chamou a atenção. Os casos na área marítima que chamam a atenção da gente, normalmente são aqueles casos que você pega mais no início, que você não tem a vivência da área. Porque depois, não parece muito, mas a área marítima depois ela fica um pouquinho corriqueira, né? Os casos que começa a guardar certa semelhança, com apenas umas diferenças pequenas. Porque eu digo que na área criminal, quem é advogado na área criminal, depois de 5, 10 anos de advogado na área criminal, tudo passa a ser igual. Né? A área trabalhista é mais ou menos parecida. Na área marítima tem nuances, né? Então, embora os casos possam parecer igual, mas sempre tem as nuances, os detalhes que fogem. E pela falta de regramento que nós temos no Brasil em relação ao direito marítimo, poucos autores, como você, que é uma das autoras, querida nossa, as pessoas têm poucas informações e tem muitas distorções. Então, você sempre está à frente com demandas que você se assusta pela forma de postular, ou então os casos, ou mesmo as autoridades que estão sempre divergindo, ou imprimindo novas normatizações, e que você é surpreendido, às vezes, com posturas, em processos e tudo. E isso traz surpresa para você na área, que você tem que se ajustar de novo para você pegar uma melhor compreensão. Mas é basicamente em cima disso. Tem algumas surpresas. Tive casos, por exemplo, que me chamaram. Eu tive 2 casos que me chamaram urgente. Um caso foi que as pessoas estavam levando as meninas para o navio de barco, a remo, lá para a área de o navio está fundeado, e aquela confusão toda que acontece, e você ter que se inventar nisso. Eu tive um caso de uns tripulantes que criaram uma situação de dificuldade dentro do navio, lá no Rio de Janeiro. Eles conseguiram sumir, fugir. Os tripulantes? Aí depois os tripulantes conseguiram localizar, foram levar para o aeroporto para repatriar eles, quebraram lá o aeroporto no Rio de Janeiro todo, não botaram no avião, era clandestino. Aí quando a Polícia Federal tirou, eles conseguiram fugir de novo, apareceram aqui em Vitória. Aí apareceram em Vitória. Naquele tempo eles eram profissionais, né? Então eles saíam para a justiça. Antigamente a federal prendia, depois passou a não prender mais, que mudou a legislação de imigração. Sim. E não tinha jeito de se fazer. Então a gente inventava soluções. Por exemplo,
A gente chegava perto de onde eles estavam perto, no lugar, e falava assim, comandante, quando chegar alto mar, joga fora. Tá. Aí virava as costas. Cadê os clandestinos? Sumiram, foram embora. Caso resolvido, vamos para outro. Não tinha as coisas assim. E dizem, a área marítima diz que advogado não dorme, não tem feriado, não tem férias, não tem... Conta pra gente. O porto trabalha 24 horas por dia, né? Navio custa uma fortuna para ficar parado um dia no porto. E os compromissos do transporte marítimo têm que ser desenvolvidos. Quando a gente fala, nós estamos falando de milhões de dólares. Sim. Então, sempre que surge surge um problema, você tem que buscar uma solução muito rápida. E isso, às vezes, te obriga a trabalhar toda hora, porque quando eu comecei ainda era pior. E quando eu comecei... Imagino. É porque nós fazíamos as informações por telex. Então, eu tinha que ir para utilizava muito o telex. Eu tinha que ir para o escritório do PNAD, do agente, o representante do PNAD, conversar, digitar toda aquela fita, ficar uma fitinha comprida, não podia ter erro e tal. Então, depois você botava na máquina, ia passando, transmitindo aquilo, ia para o exterior, ia para sei para onde, para depois retornar, e você ficava ali aguardando a resposta vir, porque aqui era de madrugada, lá era de dia, de tarde, eu tinha que trabalhar de noite ou de madrugada em função do fuso horário, e isso levava o dia todo, às vezes. Não era sempre, mas sempre que tinha uma questão, você tinha que se dedicar a ela até solucionar. Às vezes, você tinha que fazer uma liberação da embarcação, você tinha que buscar garantias via bancário do exterior para cá, através de clube de seguro, para poder fazer a liberação de um navio que estava sob constrição judicial. E isso, enquanto você não conseguisse fazer essa liberação, você tinha que estar à disposição. Então, isso podia ser sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tinha que fazer. Não é todo dia, mas quando tem, você tem que ficar registrado. É mais ou menos parecido com o médico, que tem que dar uma intervenção imediata. Não tem exatamente. Não tem... Tem que ser isso. Tem que ser mesmo. Doutor, casos de acidentes. Já participou de ações assim, com muitos acidentes? Alguns, por exemplo, a batida da terceira ponte. Quando o navio estava de saída. Isso aí foi um caso interessante, que o navio bateu na terceira ponte, você viu que a ponte lá no Vão Central tem um roncamento de pedra. Quando fizeram a ponte, nós descobrimos depois que a ponte está no meio de uma curva. Porque você trabalha na marítima pela parte do pélvico, que é a parte profunda do canal. E se você pega a parte profunda, ele vai aqui, ele faz uma curva assim. Por isso que você, às vezes, está vendo o navio andando. Por que ele faz assim uma curva e está indo reto? Porque a parte pélvica do canal é aquela profunda, aquela ali. Se ele for para lá, dependendo do calado dele, ele pode pegar o fundo e corre um risco de um acidente. É o que você falou, as pessoas não têm ideia, mas existe como se fosse uma estrada. Exatamente. Né? Então, quem determina é o fundo, não a superfície. Então, ele foi, quando o prático deu ordem, né? Então, tantos graus a bombordo, a barete, que foi feito, o navio não obedeceu. Seguiu reto. Não obedeceu. Na que ele fez essa curva que ele tinha que fazer isso, ele não obedeceu. Foi lá e, pum. Como o navio não freia, o navio não tem freio. Né? E o comando que você dá, por exemplo, de máquina avante ou máquina ré, o que você fizer, ele demora para responder, né? Que nem carro, outro você bate o pé e segurou. Ele foi e colidiu lá com a ponte, trincou aquela parte toda da ponte, trincou. Houve medo de cair. Inclusive, agora que teve nos Estados Unidos que em caiu Baltimore, uma ponte. E teve a situação. Então, teve esse acidente. Né? Nós defendemos o armador, fizemos tudo. Mas o interessante foi que nós estávamos discutindo a norma da capitania, que era a de velocidade, de 5 nós, de entrada e saída. E então eles queriam imputar também um excesso de velocidade. Nós estávamos discutindo, eu peguei a parte da maré, eu fui discutir com ele, falei assim, não estava não. Doutor, ele estava com 5,7 nós, 5,8 nós. Eu falei, daí? O que me interessa não é em relação à água, ao fundo, tem que saber, você está discutindo em relação à água, em relação ao fundo da terra, porque se eu estou com 5,8 nós, eu não estou a 5. Porque se eu tenho 3 nós de maré contra, eu tenho que ter domínio sobre a água, como é que eu vou navegar com 3, 4 nós?
A água vai me levar, eu tenho que ter controle sobre a água, eu tenho que estar acima da velocidade da água com suficiência para poder ter controle da embarcação. Aí o cara olhou para mim e falou, Aí o capitão falou, doutor, vamos ter que mudar essa norma. Ali foi uma grande vitória. Eu também tive o caso de um rebocador que aqui estava fazendo manobra para fazer giro, para entrar aqui no Porto de Vitória de madrugada. Tinha um rebocador que estava de stand-by. E ele resolveu por conta própria, estava demorando a manobra, resolveu por conta própria ir lá pegar o cabo de proa. E quando ele se aproximou, o outro estava com máquina girando, a máquina sugou o rebocador tentou se safar, não conseguiu, entrou no leme, aí rasgou ele, e depois ele o rebocador o navio era o Nil Azalé e o rebocador era o Afonso. Ele foi para as pedras para tentar lá, afundou, ficou 2 dias debaixo d'água até tirar o rebocador. Ainda bem que não morreu ninguém. E recentemente eu tive um caso que foi lá em Porto Ocel, que morreram 3 trabalhadores avulsos numa operação de desembarque de tora de eucalipto, que a carga causava depressão, o transportador não sabia. Para quem não sabe, depressão é quando você faz a retenção, a carga faz a retenção do oxigênio e expele gás carbônico. Então, o CO estava muito mais elevado que o O2 e eu precisava ter de 20% a 21% de oxigênio para as pessoas respirarem. E foi feita a leitura de porão, deu 20,9, estava ok, abriu os porões, estava operando. E lá, umas 5, 6 horas depois do início da operação, um trabalhador resolveu descer lá de cima, ao fundo do porão, e quando chegou no fundo do porão não conseguiu respirar, que o oxigênio estava muito baixo. A carga sequestrou o oxigênio, expeliu o gás carbônico. Aí quando o outro viu aquilo, correu atrás, o outro caiu, outro correu atrás, outro caiu, outro correu atrás, 3 morreram. Então teve essa situação agora recente que foi um Deus nos acuda. E quando acontece isso, por exemplo, acontece um acidente com morte, ou mesmo o navio em viagem, quando acontece problemas de saúde, como é que funciona? Bom, problema de saúde, se for no porto, resolve-se, isso é mais fácil. Faça, o agente marítimo solicita autorização para desembarque do tripulante e encaminhamento para médico. Ele vai para o tratamento. Se a embarcação estiver fora, ele vai ter que arribar e retornar ao primeiro porto a entrar para dar atendimento a ele. Se não, vai ter que buscá-lo de outra forma. Eu tive um caso agora recente, que o navio esteve aqui, ele estava saindo, e o tripulante teve um infarto agudo, já estava aqui em mar, e teve que buscá-lo de aeroporto, de helicóptero. E quando chegou na capitania ali, que ele pousou, o policial deu ele por morto. Então, aí você tem as discussões técnicas, jurídicas, que você conhece bem, né? Para saber o que era fazer ou não. Aí discutia se ia fazer um processo criminal ou não, morte a bordo. Então, você tem as nuances específicas da área marítima. Por exemplo, nesse caso, nós discutimos e comprovamos que não houve morte a bordo, já que ele foi tirado vivo e que a morte foi determinada, que está ali alta hora, e vamos dizer, 10h01, e eu tenho aqui dizendo que 10 horas pousou, então ele morreu em terra. Esse 1 minuto ele morreu em terra. Portanto, não tem que falar em fazer investigação de navio, disso, aquilo, então foi em terra mesmo. Então, então são esses detalhes que vai definir. Mas normalmente é isso, quando tem essas questões. É isso, sim. O dia a dia de um advogado marítimo é um pouco diferente do dia a dia de um advogado de família, por exemplo. Mas que vai impactar, né, em todos aqueles trabalhadores, né, ou na família daqueles trabalhadores, né? Um outro ponto muito interessante são as cargas, né? As pessoas, às vezes, não fazem muita ideia desse dia a dia no porto, das cargas, mas qual foi a carga, assim, ou um caso de uma carga mais inusitada que você já tenha trabalhado? Carga inusitada?
Ou diferente, que você falou assim, nossa, eu não conhecia isso. É claro que a gente vai conhecendo, né, as peculiaridades, como a questão de mercadorias que precisam ter determinados cuidados no embarque e desembarque, por exemplo, uma cerveja que vem pelo navio, enfim, né, as pessoas não conhecem muito as características, mas alguma que, quando chegou, você falou, nossa, esse é diferente, eu não sabia. Ao longo aí dessa... Não tive muito, não. Eu tive esse caso que eu te falei da tora de eucalipto, porque tora de eucalipto, sendo uma carga vegetal, é bem específico. As normas internacionais, e a própria NR29 aqui no Brasil, ela estabelece, o MSC, ele estabelece que as cargas vegetais podem causar depressão. Podem, não quer dizer que vai causar. Então, tem umas cargas nessa natureza que, às vezes, você acha que não tem problema, porque, por exemplo, nesse caso aqui, já tinha tido mais de 100 viagens sem nenhum problema ter acontecido. Sim. E, de repente, aconteceu, descobriu-se que essa carga vegetal causava esse problema que era desconhecido por todos. Tanto é que a carga, você sabe que quando a carga tem problema de risco, é obrigação do embarcador, pelas normas internacionais ou brasileiras, normas internas, que ele faça esse comunicado ao transportador para ele poder ter os cuidados do transporte, né? Inclusive, ele tem que marcar a carga como perigosa, até para você desenvolver a operação portuária e estabelecendo os riscos existentes para que os trabalhadores avulsos possam estar usando os equipamentos adequados para poder fazer essa operação de descarga, essa operação portuária. Então, nesse caso, por exemplo, os trabalhadores não estavam adequadamente usando a EPI por desconhecimento do risco da carga. Então, porque toda a carga que é feita, desembarque é feito, o terminal, obrigatoriamente, ele faz aquelas reuniões de segurança com os trabalhadores, estabelecendo o que vai ser feito, como vai ser feito, vai fazer a avaliação de risco e os procedimentos de cada qual para poder fazer uma operação segura. Nesse caso, por exemplo, a avaliação de risco não entrou essa parte aí. Então, se eles soubessem que a carga era de risco, eles teriam usado o equipamento adequado, quando desceu, não teria morrido. Estaria usando máscara de oxigênio. Agora, você tem as cargas, né, diferentes, cargas vivas, que a gente chama de boi, essas coisas assim, são cargas diferentes, tem muito para o norte, às vezes acontece muito acidente, como teve agora em Pará, no Manaus, e de uma carga, foi em Pará, uma carga de boi que teve problema no transporte e morreram os boi quase todos lá, deu um problema danado. Eu tive um caso ali também lá mas aí já foi de balsa, de empurrador, né, de acidente de navio, com os empurradores que está acontecendo com as balsas, e morreram gente, morreram 8 lá, há uns anos atrás, lá foi no Amazonas, entre Amazonas e Pará, que houve uma morte também no acidente de um navio com esse, mas aí também era carga normal. Mas não tem, as cargas são basicamente aquelas cargas conhecidas, né? Então, mas às vezes é uma carga líquida, você tem tratamento diferenciado quando você vai fazer a movimentação. E as cargas a granel tem um outro tratamento. E aí você tem, quando você vai, cargas por exemplo, quando você pega uma carga muito fina, que era uma escória finamente moída de alto forno, que o alto forno, quando você vai nas indústrias que fazem uso aqui, sobe aquela parte que chama-se a escória, né? Então ela sai muito fina, é como se fosse um pozinho de carvão. E aquilo, quando você vai fazer a operação portuária, tem que ter muito cuidado, porque quando você coloca aquilo no porão, você não abre o porão, você cria buracos, você bota tubulação por sucção. Para tirar. E você tem que botar outra parte para poder sair o ar, para não dar, senão aquilo pode dar uma explosão lá dentro. Então são cuidados, essas cargas que tem, mas no final os procedimentos já são todos conhecidos deles. E eu vou aprendendo com eles, né? É um aprendizado constante, não é verdade? Isso aí. E... Agora eu já sei até o que é silo. Não, a nomenclatura na área marítima, muitas vezes, as pessoas estranham. Isto. Né? Porque não é um dia a dia comum a todo mundo. E por conta disso, pelas especificidades, pela característica marítima, você já passou situações, assim, imagino que sim, de juiz ou de promotor, chamar e falar, me explica isso? Já, diversas vezes, muitas vezes.
Inclusive, tem juízes que eu tenho um bom relacionamento que às vezes me consultam. Falam, Francisco, explica isso aqui. Aí eu explico o que é lá. Obrigado. Eu tive um caso aí, fui fazer uma sustentação oral no tribunal, e eu estava falando sobre o contrato de transporte. E eu não sei se era um FOB, um estivado, um FIOS, não lembro qual era. E eu estava dizendo que a obrigação deles, do embarcador, era apresentar a carga no costado do navio. Aí eu estava explicando, tanto que o acidente se deu. Aí eu falei, doutor, mais ou menos, o que é costado? eu expliquei o que é costado. Costado é lá no cais, tudo lá, o navio está parado aqui. Essa parte do cais é costado. Tá assim, tá. Aí teve uma vez também, estava fazendo uma situação que eu falei, não sei o quê. Ele falou, o que é isso? Aí você explica. Por isso que eu aprendi na advocacia marítima a escrever explicando. Meus trabalhos, sempre que eu escrevo explicando. Muitas vezes é necessário mesmo. Esse é um caso que eu falo que, normalmente, as petições ficam um pouquinho mais longas, porque você tem que contextualizar e mostrar efetivamente o que é. Porque hoje, o judiciário carece de conhecimento na área? Porque nós temos... E hoje, para mim, está mais complexo ainda. Porque nós não temos muita literatura, né? Não. Pouca literatura nós temos na área marítima. A gente precisa escrever mais, doutor Pois Francisco. E na área portuária é pior ainda. Né? Você veja que nós temos um universo imenso aqui de costa brasileira. Nós temos uma movimentação de navios fantástico no Brasil. O Brasil é um país continental. E as faculdades pouco ministram o direito marítimo. Eu, por exemplo, quando eu ouvi falar em direito marítimo, o primeiro livro que eu peguei, que foi do Teófilo dos Santos, de navegação, eu descobri que existia duas navegações, eu não sabia. A navegação aérea e a navegação marítima. Aí eu falei, E todo mundo, então, vinculava o direito marítimo ao direito de navegação. Vinculava. Aí depois começaram a vincular o direito marítimo ao direito comercial, porque a segunda parte do Código Comercial, que é a parte especial, que vige até hoje, fala sobre transporte marítimo. É a legislação que nós temos brasileira sobre transporte marítimo. Que tem um cunho comercial. Né? Então, o transporte marítimo se tratado como se fosse um apêndice de direito comercial. Então, as faculdades nunca deram direito marítimo. Algumas começaram a dar, infelizmente, algumas até pararam, e isso dificultou um pouco. Mas as pessoas despertaram um pouco mais para essa área de direito. Acharam que é mais apaixonante e começaram a advogar. Aí as faculdades começaram a fazer o curso de pós-graduação, que eu sempre, quando eu falo para os meus alunos que eu vou falar sobre pós-graduação, eu falo, olha, direito marítimo e portuário é tão diferente, mas tão diferente, mas tão diferente, que ninguém fez graduação no direito marítimo e portuário e estão fazendo a pós. É verdade. Eu falei, não tem pós sem antes. Isso aqui nós temos. Aí eu brinco com eles. E daí as pessoas estão se aventurando, algumas, porque o direito marítimo, como diz, é uma aventura. Né? É uma aventura. Já é uma aventura, né? Já diziam os mestres, né? Exatamente. Navegar. Quantos livros você já publicou? Esse é um, presta aqui para mostrar para o pessoal. Eu publiquei 4 livros direto e 2 ou 3 como coautor. Qual eu mostro aqui? Aqui mesmo? Aqui? Tenho esse, tem sobre agenciamento marítimo. Tem o direito portuário. O de agenciamento eu escrevi o prefácio. Esse eu tô lá também. Manual de Direito Portuário, 2ª edição, essa já. E se abrir aí, tem uma citação de uma doutrinadora muito famosa, Carla Adriana, de Bertone Fregona. Também, estou aqui, vocês estão vendo, né? Mas, não, doutor Francisco, quando eu vim para o Espírito Santo, há 25 anos atrás, um colega de Santos já me falava do doutor Francisco.
Não, era uma época que estava se falando muito de ógimo, e acho que você era advogado do ógimo, né? Não, mais ou menos. Mas tinha alguma ligação com o órgão gestor de mão de obra. Você tinha um livro também sobre esse relacionamento do trabalho portuário, Exato. De 94, lancei em 94. 94. Então, eu vim para cá em 99. Né? Então, quando eu vim, já vim sabendo da existência do Dr. Francisco. Isso é bom, né? Não demorou muito para nós nos conhecermos, mas é uma experiência fantástica, né? Essa sua trajetória aí dentro, extremamente reconhecida. E para quem quer estudar direito portuário, esse daqui é o livro. Obrigado. Francisco, agora a gente entra num momento da entrevista de um bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à sua cabeça. Nunca diga para um advogado. Não. Muito bom. Justiça é? Justiça é expectativa. Alvará é? Possibilidade de ganho. Processo físico e eletrônico. Ainda sou processo físico para manusear. O eletrônico é melhor, porque você tem mais agilidade dos autos. Não é para você fazer desenvolvimento de trabalho. O físico ainda, nós estamos mais envolvidos nele ainda. Eu estou metalizando ainda. Audiência virtual ou presencial? Depende da necessidade da produção de prova. Se for algo que tem que conferir, que eu sei que eu preciso olhar no olho da parte da testemunha para colher um depoimento, eu prefiro presencial. Você tem mais convicção e a testemunha fica mais afetada a você. A outra, você está perguntando de longe, ele está muito disperso. Você já pegou muita mentira em audiência? Já, vários. Vários. Já tive casos de o pessoal sair para a delegacia. É mesmo? Eu tive uma audiência no seu trabalho, posso contar aí? Pode. Em que um advogado tinha 2 advogados. Naquele tempo tinha vogal, né? Tinha o juiz e tinha o vogal dos empregados e o vogal dos empregadores. Isso. E aí eles estavam conversando lá fora com o testemunha e eu passei a ouvir e vi que estava orientando o testemunha. Quando chegou na audiência, eu ouvi o que ele estava falando, o preposto começou a depor, começou a falar. Ele foi lá fora, um advogado saiu para falar com a testemunha. Eu fui, chamei o preposto, pedi licença ao juiz, fui lá fora, falei, tá orientando, em cima do depoimento da minha testemunha, tá vendo? Não faz nada, deixa. Quando a testemunha entrou, depois começou a falar um monte de mentira. Aí eu peguei ele, bati o pé e no final eu confrontei ele. Aí o vogal falou, não, de fato estava orientando. Que saiu dali todo mundo. Foi a testemunha para a delegacia e o advogado também. Aí nós pedimos ao magistrado que reconsiderasse, porque o advogado era novo, não tinha experiência, vivência. Aí ele tornou sem efeito a ordem de prisão deles. Nossa, também aquele advogado aprendeu, né? Aprendeu. Até hoje ele me conta, fala comigo, doutor, quando fui preso, você ia ser preso por sua causa, não é por mim. Né? Se não fosse advogado, seria? Arquiteto. Arquiteto? Adoro desenhar, construção civil, adoro projetar alguma coisa. Não sei desenhar não, mas adoro ser arquiteto. Ah, por isso que gosta sempre de uma obra, né? Com certeza. Agora eu já sei. Francisco, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Adorei aqui. Obrigado a você pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês aqui. E para vocês, não se esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima.